Muita coisa aconteceu após a vitória do Lula no mês de outubro e nós vimos inicialmente uma empolgação do mercado que levou o dólar para próximo de R$5, também uma subida inicial do Ibovespa, que já foi revertida por conta das falas que iriam contra a responsabilidade fiscal. Inclusive, vários economistas famosos que apoiaram o Lula na eleição já estão pulando fora do barco. Mas hoje eu não vou falar nem sobre Ibovespa e nem sobre movimentação do dólar. Vou falar sobre fundos imobiliários com a presença do Ricardo Figueiredo, analista da Speech. Boa, vamos nessa? Então, Ricardo, entre várias coisas aqui nesse episódio do Viver de FIIs número 6, o pessoal também quer saber, será que nós veremos o fim dos dividendos isentos em fundos imobiliários? Essa pergunta, toda vez que eu abro caixinha no meu Instagram, essa pergunta vem. Então não responde ainda, acompanha o vídeo. E aí, pessoal do Você Mais Rico, aqui quem fala é Bruno Perini, criador do canal. E antes de entrar no assunto, eu quero lembrar vocês da Black Friday da Finclass, que está chegando agora no dia 25 de novembro, com uma super oferta. Você vai poder assinar a Finclass com 50% de desconto e levar vários bônus, como o curso do Meu Milhão com Marketing Digital, o curso Estratégias Financeiras para ajeitar sua vida financeira e ganhar dinheiro com milhas. Também vai levar o curso O Código da Riqueza, vai ter acesso a todos os relatórios da Speech durante um mês, inclusive de fundos imobiliários, e vai poder escolher um desses relatórios para ter acesso durante um ano. E como eu disse, tudo isso com 50% de desconto, mas exclusivamente no dia 25 de novembro. Para fazer parte, vai ter um link aqui na descrição do vídeo. Se cadastre e não perca a oportunidade. E antes de passar a bola para o Ricardo começar por essa pergunta que eu fiz na introdução do vídeo, eu vou atualizar vocês de como está minha carteira de fundos imobiliários, montada inclusive com várias sugestões do Ricardo, que é o responsável pela série na Speech. E eu aposentei as planilhas, tá, pessoal? Então vejam aqui, eu estou usando um programa diferente, que é o MyProfit, que é uma plataforma muito interessante que auxilia no preenchimento, pagamento de imposto de renda, consolidação da carteira, que eu tenho orgulho de falar que foi criado por um aluno meu, após a turma Viver de Renda número 10. Ele viu que a parte de impostos era complexa de fazer na prática, principalmente, criou a plataforma e hoje está aí com um número grande de clientes, acabou de fazer um negócio com a Avenue, então mais um milionário que passou pelo Viver de Renda no final das contas. Parabéns, inclusive, Rodrigo Poveron, pelas conquistas do MyProfit. Mas mostrando como é que está a minha carteira, a gente tem um total aqui acumulado de R$ 135.925,81. Temos todos os fundos imobiliários comprados ao longo dos últimos episódios e aqui uma subscrição a qual eu aderi no XPML 11, né, já está aqui o código 13, daqui a pouco vai virar cotas do 11. A gente vê mais ou menos uma divisão aqui quase que igualitária na carteira entre os setores que nós temos, né? Shoppings, fundos de fundos, escritórios, galpões. Exceto pelo ponto do papel, que eu acabei comprando, se eu não me engano, foi no último vídeo da série, o KNSC 11. E olhando aqui a parte dos proventos, que é que o pessoal mais gosta, eu já tenho aqui os proventos. Tem um que já está da Tex, mas ainda não caiu, vai cair no dia 25 do 11, do XPML. Ao todo foi um pagamento de 4.500 desde o começo da carteira. Aqui nós temos, né, o consolidado disso ao longo dos meses, desde junho até agora em novembro. Essa reta azul é o meu dividend on cost, ele está caindo. Vamos lembrar que nós tivemos também aqueles meses com deflação que acabaram atrapalhando o desempenho dos fundos de papel, mas isso tende a ser temporário. Quanto tempo para voltar isso aí, Ricardo? De dezembro já deve vir limpinho já de deflação, os dividendos de fundos de papel. Então a gente vai ver isso aqui subindo, né, voltando a ficar com números mais parecidos com os meses anteriores. E quando a gente olha no consolidado da carteira, até comparando, aqui o MyProfit coloca a comparação dentro dos últimos 12 meses, de janeiro a novembro, mas a carteira ela começou em junho. Só que mesmo assim a carteira está muito bem. Vejam que ela está rendendo 7,4 no ano, enquanto o Ibovespa caiu 2,31, o IPCA está em 6,55, então estamos ganhando do IPCA. Também estamos com o dobro do IFIX, e estamos perdendo para o CDI. Mas veja que isso está acontecendo porque os índices estão variando desde lá de trás e a carteira ela começou aqui em junho. A gente vê o crescimento do patrimônio e aqui também nós temos os proventos pagos mês a mês. E o último ponto, o desempenho no mês de novembro. A gente estava vindo bem, julho 2,51, agosto mais de 10%, setembro um mês mais ok, 0,82, outubro já sofremos um pouco, menos 0,25, e em novembro, menos 5,59. Inclusive, Ricardo, antes de perguntar da questão dos dividendos, vamos abordar essa parte aqui. O que houve no mês de novembro com os fundos imobiliários? Vamos lá. O que está acontecendo no mercado de FIIs, a gente está observando uma mudança de alocação por parte de investidores,
observando maior atratividade em ativos de renda fixa. Então a gente observa, por exemplo, os títulos públicos federais atrelados à inflação, Tesouro IPCA+, né, no popular. Do finalzinho de outubro para agora, as taxas de remuneração saíram de IPCA mais 5,7, 5,8, ali a depender do vencimento, para IPCA mais 6,20, 25 por aí. Então essa remuneração adicional tornou o ativo mais atrativo e aí no rebalanceamento de carteira o pessoal foi vendendo fundo imobiliário, é um mercado de liquidez mais rasa, as cotas acabaram sofrendo, especialmente fundos de tijolo. Eu estou olhando aqui as taxas do Tesouro nesse momento, o Tesouro IPCA mais 2026 agora está pagando IPCA mais 6,5. Os pré-fixados estão se aproximando de 14% ao ano também. Inclusive, no seu último relatório, você colocou a figura da curva de juros, mostrando que até outubro você tinha os juros entre 11,5% e 12% até 2033. Agora essa mesma curva de juros está para 13,5%. Qual o impacto desse aumento desses juros futuros nos fundos imobiliários? Vamos lá, como é que a gente precifica um imóvel, né? A gente precifica um imóvel por um fluxo de caixa descontado com a capacidade desse imóvel me trazer renda ao longo dos anos. E aí eu pego essas rendas anuais e sempre trago a valor presente descontando por uma taxa. Essa taxa está lá no meu denominador. Quando eu tenho um aumento de expectativa de taxa de juros no mercado, então essa taxa que eu uso no meu cálculo, ela também sobe. Então eu vou fazer eu vou trazer esse valor para valor presente por uma taxa maior. Então, se eu trago qualquer valor para valor presente por uma taxa maior, o meu valor presente ele é menor. Então, automaticamente, a gente começa a precificar aquele mesmo imóvel, aquele mesmo fluxo de renda por um valor menor atualmente. Então, esse é o impacto da taxa de juros nos ativos imobiliários. Mas o que é interessante, né? A gente está vendo esses juros subindo por medo da falta de responsabilidade fiscal num próximo governo. E aí isso deixaria o Brasil com uma inflação mais alta. Exato. E esses fundos imobiliários têm contratos reajustados por índices inflacionários. Então a gente vai ver ao mesmo tempo uma queda das cotas enquanto veremos aluguéis mais caros, ou seja, teremos mais yield nos fundos imobiliários? A priori a expectativa é essa, mas entre a expectativa e a realidade a gente tem que levar em consideração que se você tem uma economia com mais inflação, né, com mais juros, você vai invariavelmente diminuir a atratividade de muito negócio. Se você tem mais juros, você vai pressionar a capacidade de pagamento desses devedores, desses aluguéis. Então, invariavelmente, você pode ter um pouquinho de inadimplência afetando aquilo ali. Você pode ter renegociação, onde não necessariamente você consegue repassar a inflação no contrato de locação. A inflação em demasia, ela começa a se tornar perigosa, porque parece que está lá no contrato que ele tem que me repor a inflação, né? Corrigir por inflação. Mas existem os gatilhos de renegociação no meio do caminho. A gente não pode esquecer que um contrato de locação típico, a cada 3 anos ele tem a figura da revisional. Qualquer uma das partes pode revisionar o valor do contrato no 3º ano de locação. Se a região de um escritório, por exemplo, está sendo negociado o valor a R$100 o metro quadrado, por exemplo, e o meu contrato já está a 130, numa revisional não é que eu vou corrigir ele pela inflação dos últimos 12 meses. Muito provavelmente ele vai ser reduzido para acompanhar o valor de mercado. Então a gente tem que tomar cuidado com esse desejo de mais inflação corrigindo aluguel, porque uma hora a conta não fecha. E até pegando esse ponto da inflação, a gente citou aqui anteriormente no vídeo, inclusive foi o tema do vídeo 5 da série, o vídeo passado, esse período de deflação que nós tivemos afetando bastante os fundos de papel. Só que esse período já ficou para trás até pela inflação que saiu no último mês, veio 0,59, a expectativa do mercado era 0,49, ou seja, um pouco acima da expectativa. E a gente está vendo para o futuro uma projeção de juros mais altos e de inflação mais alta. Então, dentro disso, a gente vai ter aí um período áureo para os fundos de papel agora, daqui em diante? A expectativa agora é que eles comecem a recompor já esses rendimentos, já na distribuição que vai ser anunciada em novembro. Por quê? Porque tem um lag, né? Tem um delay aí de 2-3 meses entre a inflação e a materialização no rendimento. Então, 2-3 meses, novembro ainda fica um pouquinho poluído, dezembro teoricamente já vai estar limpinho, porque você vai pegar outubro já veio positivo, vai pegar novembro vem positivo, dezembro também inflação positiva. Para quem estava com saudade da inflação, pronto, ela voltou definitivamente. Ela nunca fica muito tempo, né? Não, longe aqui do Brasil. Ela tira um cochilinho só e depois ela volta, né? Bem, isto posto, os dividendos tendem a normalizar. Como bom brasileiro, a gente não espera que eles voltem para os patamares que estavam ali em junho, maio desse ano,
porque a gente estava falando de índices de inflação de 1% ao mês. Aí o fundo de papel, legal, paga 1, 2, 3 meses bem, só que será que aquele devedor vai aguentar isso daí A gente tem que lembrar que os CRIs têm 5 anos, 10 anos. Será que ele vai aguentar todo esse prazo? Né? Tem as garantias, tudo. Quando eu compro um fundo de papel, que legal que ele tem a garantia, mas eu quero receber a dívida. A garantia é o último caso, eu quero receber a dívida. Então, se a gente tiver agora esses índices 0,50, 0,60, que é a mais cara de Brasil, aí você vai ter esses rendimentos subindo, vão a algo como 90 centavos por cota, mais ou menos, a depender do fundo, eles ficam rodando ali perto de R$100, 90 centavos por cota, já é uma normalização num patamar que, bem, a conta fecha para o devedor, né? Não tem tanta pressão assim para ele, acho que ele colocou no business plan dele, quando ele tomou aquela dívida, muito provavelmente o IPCA com essa cara. E para a gente que está recebendo, que bom, né? Porque eu não comprei o fundo para receber 0,30, 0,40 por mês, eu comprei para receber um pouquinho mais. Então, acho que dezembro a gente já tem uma normalização e a partir de janeiro, aí com essa expectativa maior de inflação ao longo de 2023, sim, os fundos de CRI eles continuam com uma atratividade muito bacana para comprar carteira. Dentro ainda de fundos de CRI, aproveitando essa questão de PCA e de Selic, a gente tem fundos que eles são mais ligados a CRIs indexados à inflação e outros que ficam mais naqueles CRIs que estão ligados ao CDI. Qual que você acha que vai ser o mais atrativo ou você acha que tem que ter exposição aos dois de toda maneira? Neste momento, você tem que ter exposição aos dois. Aí a gente tem no mercado algumas estratégias que eu digo que são estratégias puro sangue, onde o gestor ele segue aquele perfil de indexador, independente da situação do indexador. Tem gestor que tem a estratégia do CDI, quando a Selic estava 2, ele só tinha DI na carteira, porque o mandato dele era esse, pronto. E tem outros que você dá para o gestor a opção dele ir fazendo a melhor composição de acordo com o ciclo. Para o cenário atual, eu entendo que você tem que estar exposto aos dois, mas para longo prazo, eu sempre tenho a predileção pela inflação mais. Primeiro, porque protege o meu poder de compra. E segundo, quando você olha historicamente, o perfil IPCA mais bate o CDI. Né? Então, eu acabo preferindo essa exposição IPCA mais. Ganhar de uma taxa fixa gorda, né, que a gente encontra nos CRIs muitas vezes, mais inflação aqui no Brasil, é muito difícil no final das contas. Eu fico pensando nisso também por um receio que eu tenho quanto ao futuro. A gente tem a independência do Banco Central assegurada na lei. Eu acho que isso, apesar de vários ataques que eu prevejo que o Poder Executivo vai fazer, por exemplo, ao Roberto Campos Neto, quando ele começar a aumentar juros, eles falarem que está atrapalhando a economia, ele fica lá durante mais 2 anos. Só que depois vem um presidente do Banco Central que vai ser indicado pelo Lula. E se a gente volta no tempo, para a época da Dilma, você teve a gestão do Tombini, que era apelidado pelo mercado como Pombini, porque você tinha uma inflação muito alta e a inflação, o governo ele pode tentar dar uma maquiada tudo, mas vai acontecer se você tiver políticas expansionistas, só que a Selic estava lá embaixo. Você acha que a gente corre o risco de ver isso novamente? Eu espero que não. Eu espero que não. Eu espero que a gente como país tenha aprendido com esse erro. Por quê? Porque a conta veio depois e veio muito cara. Veio muito cara. Veio parecendo conta de cheque especial depois. Então, eu espero que a gente tenha aprendido. Corremos o risco? Obviamente corremos. Enquanto Roberto Campos Neto está lá, eu diria que a gente tem um seguro. Então a gente tem esse período onde nós temos uma segurança de que efetivamente a política monetária vai ser conduzida da melhor maneira como prega o bom manual de economia. Então, se tiver mais inflação, invariavelmente o juro vai ser utilizado para tentar trazê-la de volta à meta. Né? Agora, esperamos inclusive que a inflação esteja num cenário em que o nome que lá chegue não seja coagido a tomar alguma atitude que prejudique ainda mais a precificação dos ativos. Então, gato escaldado, não sabe como é, né? Então, a gente fica com aquele receio, mas eu espero que a gente tenha aprendido com a lição, porque doeu demais depois. E já pegando agora de maneira geral, saindo desse setor apenas de papel e pensando nos fundos em si, o que você espera para esses 4 anos de governo Lula? Vai mudar alguma coisa na sua análise? Você coloca algo a mais? O que você prevê aí para os próximos anos? Para fundo imobiliário, a gente tem que pensar sempre em questões de para onde está indo o juro por conta dessa precificação dos ativos. E aí é muito mais pensando no mundo contábil, né? Para onde vai o valor patrimonial desses ativos. Mas a gente também precisa olhar para trás e ver
o que já aconteceu que ainda não está refletido no preço dos ativos. E depois disso você olha para frente e fala, tudo bem, isso que não está no preço do ativo vai aparecer no preço do ativo? O que eu quero dizer com isso é que quando eu olho para os fundos de tijolo, os fundos de tijolo, na minha leitura, eles estão com o preço para trás. A gente teve uma inflação brutal de construção que não foi repassada ainda para esses ativos. Então eu olho para o valor patrimonial dos fundos, eles não contemplam ainda essa inflação que teve. Então tem dinheiro na mesa. Como é que a gente observa isso de uma maneira mais clara? É só a gente olhar os negócios que estão acontecendo no mundo real, inclusive com alguns ativos de fundos imobiliários, versus o preço que está lá no contábil dos fundos. Completamente descorrelacionados. Então você vê ativo de escritório sendo vendido a R$38 mil o metro quadrado e o fundo que tem o ativo precificado a menos de R$30 mil o metro quadrado. Por exemplo, você vê alguns ativos de fundo de varejo sendo vendidos a valores 20%, 30%, 40% acima do último laudo. Essas vendas são maravilhosas, em condições bem difíceis de ser replicadas a todo instante, mas ainda assim você tem comprador nesse preço. Se tem comprador nesse preço, ora, de alguma maneira o contábil tem que minimamente refletir algo parecido. Então esse é o primeiro ponto. Agora, o preço de mercado na tela, que lá a gente entrou no home broker para pagar, vai refletir esse contábil se ele vier a ser ajustado? Aí entra essas expectativas de inflação, de juro. Por quê? Porque no final das contas, o orçamento de investimento é curto. Então você tem que sair escolhendo qual é a classe onde você vai alocar o seu recurso. Se você tem mais juro, né, você acaba privilegiando os aportes em renda fixa, ainda mais se tratando de Brasil, né, a memória que o brasileiro tem. Se a gente tem uma janela em que essa Selic ela vem para mais perto de um dígito, não precisa ser já em 2023, mas se ela já começar a cair em 2023, porque o mercado antecipa. Eu vou lembrar que em 2016 a Selic ela caiu meio ponto. Ela caiu de 14,25 para 13,75 e o IFIX andou mais de 30%. Por quê? Porque era um movimento que ele já estava vendo adiante. Então, se a gente tem esse tipo de sinalização, o mercado já começa a destravar o valor desses ativos. Né? As pessoas, os investidores vão se posicionando antes. Você espera ver isso em 2023? Alonguei um pouquinho e diminui o tamanho do corte de juros que eu espero para 2023. Mas eu espero sim algum corte de juros para 2023. Eu não espero essa Selic terminando 2023 em 13,75. E dentro dessa queda que a gente viu no mercado, né, o Lula ele falou que o mercado é muito sensível. E aí muita gente falou, mas o Lula está dilmando, entre aspas, né? Você acha que isso abriu uma boa oportunidade? Ou realmente você fala, não é oportunidade, foi só o ajuste necessário e está no preço? Não, eu acho que tem muita oportunidade bacana na mesa. Elas já existiam e aí elas ficaram ainda mais atrativas. Por quê? Porque neste momento o mercado ele acaba precificando por um período muito longo algo que está acontecendo agora. Então a gente tem que lembrar, inclusive, que os presidentes passam. Você pega um bom shopping, um bom edifício numa boa localização, ele vai continuar. O shopping vai continuar vendendo, o edifício vai continuar... Se ele tiver numa boa localização e for um edifício de qualidade, ele vai continuar sendo demandado pelos bons locatários. Aí entra a seleção, não é fechar o olho e pegar qualquer fundo imobiliário. Entra o trabalho de seleção aí para você procurar os melhores ativos. É por isso que comprar bom ativo te dá essa defesa no momento mais duro e ele sai na frente quando o mercado melhora. Ele é o primeiro que vai. Então, nesse momento eu olho para fundo de CRI, ainda muito penalizado por conta dos rendimentos que caíram na deflação. Oportunidade tem bastante oportunidade ali. Em fundo de tijolo, vejo oportunidade de escritório, vejo oportunidade em shopping center também, porque os ativos eles estão negociando a valores por metro quadrado. Se você senta e faz a conta, você não constrói aquele ativo. Então eu estou comprando por um valor que seria impossível construir aquele mesmo imóvel. Então não vai ter mais concorrência, por exemplo, para aquele shopping ou aquele prédio de escritório. E é mais do que isso, né? Alguns não têm concorrência mesmo, porque quando você olha, aí é geografia. Você olha a região, né? Eu quero um edifício novo, AAA na JK. Você vai ficar querendo, não tem como construir, não tem terreno. Você olha para Faria Lima, tá escasso. Então, você comprou aquilo abaixo do custo de reposição, já está pronto, operacional, gerando renda, ele vai capturar crescimento de aluguel. Hoje mesmo saiu matéria no Valor Econômico mostrando o crescimento nos últimos meses de aluguel na Faria Lima, saindo de 195 para R$250 o metro quadrado. No meio de todas essas mazelas que a gente tem de cenário
e a região precificando para cima o seu valor de locação. Quer dizer, se a gente entrar num cenário de, não precisa nem ser vigoroso, não, é só, olha, tá normal, não tem confusão, vai destravar mais valor ainda. E qual você enxerga, né, apesar desse cenário que você disse que é positivo, em termos de oportunidades, né, em fundos de papel, você citou lajes, citou shoppings aqui também, qual você acha que é o risco para o qual o investidor tem que estar atento frente a essas oportunidades que estão aparecendo? O risco, na minha leitura, é sempre o investidor tomar uma posição maior do que ele tem de tolerância a risco àquele ativo. Então eu já vi, infelizmente, com rede social você tem contato com os mais diversos perfis de investidores, né? Então, nesse final de semana, eu recebi um direct de um que desistiu de fundo imobiliário frente às opções de renda fixa que tem no mercado. Muito provavelmente, por quê? Porque ele montou uma posição além da capacidade dele de tolerância à oscilação de preço. Por quê? Porque você está sofrendo neste mês. Imagina o quão conservador esse cara é, né? Porque Exato. A oscilação nem foi tão brusca nem assim. foi tão brusca assim. Para fundo imobiliário, que a volatilidade é baixinha. E aquilo, né? Infelizmente, a educação financeira ainda, por todo o esforço que a gente faz, ainda ela é muito pobre, né? Porque se você tirar 5% do teu patrimônio e você não tem tolerância à volatilidade de fundo imobiliário, que tipo de risco você vai tomar na tua carteira? É que às vezes a pessoa olha para aquela fraçãozinha que às vezes é 5% da carteira ou 10% e ela tá apanhando os 3%, 4% no mês, aquilo gera uma dor tão grande de perda nela, ela nem perdeu, porque aquilo é só oscilação de preço, ela não realizou. Mas já gera uma dor tão grande que ela não consegue fazer a conta do todo. Às vezes ela tem uma outra parcela que está se beneficiando em algum lugar que mais do que compensou aquilo. Então acho que é muito mais o risco da pessoa tomar uma posição maior do que ela aguenta. O primeiro passo é esse. Vá onde você aguenta de volatilidade nesse ativo. E cuidado com a sedução dos ativos que têm mais risco. Por quê? Porque, infelizmente, na hora de vender, o mercado sabe vender muito bem. Então, o mercado chamou de high yield, que é o yield mais alto, o papel que tem mais risco. High risk não fica tão legal no marketing. Não fica tão legal, né? Chamar de low grade, né? Baixa qualidade não fica, baixo grau de qualidade não fica bonito para colocar no material publicitário. Aí inventaram o high yield, né? Ele é high yield na expectativa. O que ele tem de fato é menor qualidade de risco de crédito, ele tem mais risco de crédito. Então, às vezes, as pessoas elas começam a tomar posições olhando para isso. O que está pagando mais nesse momento? Aí foge de ativo que é maravilhoso porque pagou um pouquinho menos. Aconteceu com fundo de CRI. Então, é não cair nessas seduções de curto prazo. Tome uma posição que você se tem conforto de carregar e entenda que aquilo é um play de no mínimo 3 anos. Fundo imobiliário, qualquer conversa com menos de 3 anos, eu falo, fica no CDI. Eu fico pensando até na cabeça desse camarada que te mandou o direct. Eu imagino se ele saiu de fundo imobiliário para investir em título público, pegando, sei lá, um tesouro pré-2029 ou um tesouro IPCA mais 2035. Aí ele vai ver que é mais volátil ainda, no final das contas, devido a essa elevação dos juros, o preço desses títulos ele está em queda. E voltando para aquela pergunta inicial aqui da abertura do vídeo, que a gente acabou não respondendo, e quanto a essa questão do fim dos dividendos isentos, que poderia afetar os fundos imobiliários também, junto com as empresas, porque isso não é uma exclusividade de falas do Lula. O próprio Paulo Guedes, na época da campanha, e também durante o governo, tentou levar uma proposta de reforma tributária que contemplava essa parte da criação de um imposto para dividendos, inicialmente pegando fundos imobiliários, o mercado reagiu, caiu e depois eles saíram. Você acha que no governo Lula, com essa mesma proposta chegando, a gente teria o mesmo movimento? O pessoal tiraria os fundos ou você acha que o risco é maior? Primeiro fator você colocou na mesa e eu acho importantíssimo deixar claro. Olha, o atual governo, Paulo Guedes, tentou tributar e não conseguiu por lobby do mercado. Por Paulo Guedes, já estava tributado. O lobby da indústria de fundos imobiliários conseguiu manter a isenção. Para a pessoa física, deixar claro que a isenção só vale para a pessoa física. E até 10% das cotas do FII, né? Exatamente. A pessoa só pode ter no máximo 10% das cotas do FII. Vai que tem algum bilionário vendo aqui, não é bom informar. Né? Exato. O fundo só pode ter 50 cotistas. Tem que ter no mínimo 50 cotistas, menos do que isso. Não vai que tem alguém tentando criar um clubinho da família ali, pode ser. 5 primos ali, não vai rolar. Já teve tentativa anterior, no ano passado, também não rolou o lobby da indústria. Então, o lobby da indústria segurou até agora. A minha percepção é que um dia vai ter tributação. Vai ter tributação. Não tem milagre. Primeiro, porque se a gente olhar para fundo imobiliário, ele é um dos poucos, eu não vou dizer que é o único, porque aí é uma afirmação que pode ser facilmente desmentida, mas um dos poucos é com certeza isso é um fato.
investimento em que você tira o retorno do investimento, você tira o dividendo de dentro dele sem recolher um centavo de imposto de renda. Zero. Se ele quiser, ele vira consumo e você não recolheu um centavo de IR ali. Na empresa, tem até aquela discussão. É dupla tributação? Porque ele desceu na cadeia, já recolheu IR, pagou dividendo, você vai pagar IR de novo nesse dividendo? Então você tem essa desculpa. No FII não tem essa desculpa, não cola. Ele sai limpinho, 0 centavos de imposto de renda. Então, é um alvo fácil. É um dinheiro que está indo para o bolso do investidor e não recolheu nenhum centavo de imposto de renda. É alvo fácil. Pode ser que aconteça nesse governo? Pode. Eu estou menos preocupado com de acontecer agora, no primeiro ano de governo, no último ano de governo, no próximo governo. Eu estou mais preocupado como as pessoas vão reagir. Eu espero que os piromaníacos que vieram na última dizendo que isso seria o fim da indústria dos fundos imobiliários não apareçam de novo para dizer isso, porque não será. Vamos lembrar, dia 25 de junho de 2021, Paulo Guedes apresentou a proposta, 15% de tributação nos dividendos, inclusive o ganho de capital, a alíquota igualava, ela saía de 20 e vinha para 15 também, então tinha uma leve compensação. Uma leve compensação aí. Você poderia compensar ações com FIIs, que hoje você não pode, né? Prejuízo e ações é só com as mesmas classes, enfim. Quanto o IFIX caiu no mês de junho? 2%. Caiu 2%. Então, por uma alíquota de 15%, a gente já viu que daquele dia ali, ele caiu 2%. Então, a gente já tem mais ou menos qual foi o cálculo que o mercado fez para essa tributação. O que a gente precisa entender é que modelo de tributação vem. Será que é o mesmo do Guedes? É uma alíquota maior? É uma alíquota menor? Vai ter algum waiver aí? Ações tem lá. Se você vender até 20 mil, você está isento no ganho de capital. Vai ter algum afago para fundo imobiliário? A gente precisa entender o que vai acontecer. O que não vai ser a alíquota é 10%, então as cotas vão cair 10%. Não faz o menor sentido, porque o dividendo é só um pedaço do retorno que o ativo tem. Então, pode acontecer nesse governo? Pode acontecer. Eu trabalho sempre com a expectativa de que eu estou no dia cada vez mais próximo desse dia. Então, o que eu procuro fazer? Aproveitar ao máximo enquanto a isenção tributária existe. Então, me dê meus dividendos isentos de IR o máximo de tempo que eu puder. Né? Por quê? Porque uma hora vai cair, aí eu vou sentar, vou fazer conta, deixa eu ver. Caiu 3%. Quanto eu me beneficiei ao longo de todos esses anos investindo? Poxa, mais do que compensou. Então, daqui para frente segue sem esse benefício, paciência e vida que segue. Você olha para os outros investimentos que são tributados, eles deixaram de existir? Não. Os REITs nos Estados Unidos são tributados, os rendimentos. E são gigantescos. Né? São gigantescos. Que é maior que o nosso mercado de fundo imobiliário. Eles são gigantescos. Tem uma maior participação do institucional, justamente porque você tem uma isonomia tributária. Então, o institucional entra. Hoje, o institucional ele olha no benefício como uma trava para ele, porque ele não tem esse benefício. E lá, mesmo com a presença do institucional, que representa 80% do mercado, 1 em cada 4 norte-americanos investem em REITs. É óbvio que são diferentes perfis de economia, a gente tem que entender que são realidades diferentes, mas a natureza do produto não foi assassinada pela existência do tributo. Então eu me preparo psicologicamente para que talvez venha já nesse mandato presidencial, e eu estou surfando. Enquanto ele está isento, eu estou surfando. O máximo que eu posso fazer de aporte lá e tirar no mês seguinte de dividendo, a gente vai fazendo. Eu acho que algum aumento de imposto, ele vai acabar vindo até por conta da estrutura de gasto do governo. A gente tem um problema crônico de gastar mais do que arrecada desde 2013, com uma breve pausa esse ano, com uma ajuda aí de um boom de commodities também. E para o ano que vem o que se discute, né? Já neste ano, é aquela PEC que alguns chamaram de PEC fura-teto, PEC da inflação, PEC da picanha, mas para poder gastar quase que 200 bilhões fora do teto de gastos. Então, depois, para equilibrar as contas públicas, né, você vai acabar tendo aumento de imposto. Você pode equilibrar cortando o gasto, mas o pessoal quer gastar mais, ou aumentando a arrecadação. Então, algum aumento de imposto vai ter. Onde vai acontecer isso, simplesmente eu não sei. Mas fundo imobiliário, como você disse, é um alvo potencial muito claro, porque é uma minoria de brasileiros que investe. A gente tem quantos investidores hoje no fundo imobiliário? Não tem 2 milhões ainda. Não chega a 2 milhões. Então, vale mais a pena você fazer política pública pensando em população carcerária, às vezes, do que pensando em investidor de fundo imobiliário. E é uma indústria, como você disse, não tem essa tributação. Enquanto em empresas, eu lembro que na época que saiu lá a proposta do Paulo Guedes de tributar dividendos, tinha um ranking da OCDE
O Brasil não faz parte do OCDE, mas ele já era o país dentro daquele ranking que tributava mais as empresas. E aí tinha um ranking estendido com 108 países, o Brasil era o quarto. Perdia para a Índia, República Democrática do Congo e tinha mais um país, se eu não me engano, era Malta. Se passasse aquela proposta de tributação, a gente virava o segundo, né? E bem próximo do primeiro no final das contas. Então não sei o que vai acontecer, mas imposto, né, é meio que igual à morte, né? Ele sempre vai estar aí e eu acho que ele vai aumentar no final das contas. E já encaminhando aqui para o final do vídeo, Ricardo, dentre tudo que a gente falou aqui, dentre os vários setores que existem, você é sempre o defensor de montar uma carteira com uma exposição completa de diferentes setores, mas tem algum que você acha que vai ser, pensando no horizonte de um ano, porque 4 anos é muita coisa pode acontecer, mas pensando em horizonte de um ano, onde que você enxerga que são as maiores oportunidades em termos de setor, na parte de fundos? Vamos lá. Eu não vou ficar com um só, né, defendendo sempre a teoria da diversificação, eu vou ficar com 2, pensando em algo estrutural, mesmo pensando em 12 meses, mas estrutural, porque eu não acho que a gente vai ter uma surpresa maravilhosa de juro ou de inflação nesse horizonte. Então eu vou me defender em fundo de papel. Eu vou botar alguns jogadores a mais ali na minha defesa, fundo de papel, para me defender de juro desse cenário de inflação que vai pressionar, ainda vai ficar pressionado nos próximos 12 meses. Isto posto, aí eu olho para fundo de tijolo. Fundo de tijolo, a gente tem oportunidades aí, como eu coloquei, tanto em escritório quanto em shopping center. Mas para não ficar em cima do muro, eu acho que a precificação de shopping center, ela, apesar de não estar tão depreciada quanto a de escritório, mas a volta do business shopping me parece ser mais veloz. O que parecia inimaginável no epicentro da pandemia, mas ela está se mostrando mais veloz do que a volta do negócio escritório. Não que o home office matou o escritório, longe disso, mas a volta do Business Shopping Center tá me parecendo mais veloz. Você vai ter, obviamente, esses programas que vão acabando injetando mais crédito na economia, isso impulsiona varejo. Então eu fico numa estratégia mais defensiva, que vai se dar bem nos próximos 12 meses em papel, prezando por qualidade, né? Não precisa ficar tomando esses high yield, né? Pode ir no high grade, mais qualidade. E shopping center também focando nas regiões, né, mais pujantes economicamente, shopping capital, shopping região metropolitana, eu fico com esses 2. Bom, e um último ponto, eu estou olhando aqui novamente o MyProfit, inclusive para quem quiser conhecer tem o link aqui na descrição, eles vão entrar em Black Friday, também tem vantagem para quem quiser assinar a plataforma, mas o desempenho de janeiro a novembro do IFIX aqui está em 3,65. Você acha que para 2023 o desempenho tende a ser positivo, já pegando um ano onde não desempenhou tão bem, então estamos vindo de uma base mais fraca, como você disse, não teve essa inflação passada ainda para o valor patrimonial dos imóveis, o que você acha? Se a gente não tiver uma desancoragem das expectativas inflacionárias adiante, de fato, de modo que o Banco Central não tem que ficar ainda mais duro na sua política monetária, ou seja, a gente fizer minimamente a lição de casa, não precisa fazer nada extraordinário não, minimamente a lição de casa, né? Manter essa inflação, não precisa trazer para a meta não, 5% de inflação. Não vai dar certo, é só não dar muito errado. Exatamente, não precisa ser o pior aluno da turma não precisa ser o CDF, mas não precisa ser o melhor da turma. Inflação ali na casa de 5%, que é o que o mercado já está esperando. Se você tiver um corte de juros ali, no último tri que seja, para mim a gente tem possibilidade de ter um IFIX ano que vem, se não em 2 dígitos, muito próximo, mas é para ter em 2 dígitos. É para passar de 10% ano que vem. Por quê? Porque ele vai antecipar. Se esse cenário se materializar, ele vai começar a antecipar a movimentação de queda de juro que teoricamente seria maior adiante. Algum último recado pro pessoal? Paciência, né? Porque investir em ativo de bolsa tem dessas de volatilidade, né? Então, quando vai fazer o aporte, tenta dividir o aporte para não pegar tudo no último dia, não carimbar lá naquele a pior boleta do ano, né? Então, pra você não carregar essa dor no coração. E quem está em fase de acumulação, principalmente, reinvestir os dividendos. Isso gera um poder gigantesco de acumulação de patrimônio. Bom, pessoal, vou ficando por aqui então. Ricardo, inclusive, passa suas redes sociais para quem quiser acompanhar mais o seu trabalho. Vamos lá, quem quiser me acompanhar, ricardo.fiis, lá no Instagram, tem quase todo dia tem caixinha de pergunta, publicação para vocês poderem interagir comigo. Lembrando também, pessoal, que na Black Friday da Finclass tem aquele bônus de acesso a todos os relatórios da Speech durante um mês e um relatório para poder escolher para acessar durante um ano. E aqui, puxando uma brasa para a sardinha do Ricardo, o relatório de melhor NPS da casa é o de fundos imobiliários e o desempenho acumulado da carteira está em quanto do IFIX? 200%?
Melhorou um pouquinho esse mês, está 2,7 do IFIX. 2,7. 2,7 vezes o IFIX. Chegando até quase 3 vezes o IFIX, então. Estamos tentando. O cara sabe do que ele está falando aqui, não é à toa que eu pego aqui um pouco da expertise do Ricardo sempre na hora de escolher, né, onde eu vou investir meu dinheiro. Ricardo, obrigadão pela presença. Valeu. Valeu demais. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem um like, se inscrevam aqui no canal e aproveitem a Black Friday da Finclass. Um grande abraço e até a próxima.